Tiago 1,13, verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Outra tradução diz desejo, concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Vamos enfatizar a primeira parte desse verso. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, seu próprio desejo. Você pode estar sendo tentado pelo seu próprio desejo, quando você é atraído por aquilo, fita os seus olhos naquilo, você pode ser tentado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, a Bíblia diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Você pode vencer, você pode superar toda e qualquer tipo de tentação, porque ela é humana, ela é gerada pelo desejo, pela vontade da nossa alma, pela ação maligna, mas tudo isso pode ser superado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas e ele não pecou. Ele é o exemplo máximo, maior que eu tenho e que você tem. E a Bíblia é clara quando faz a referência dele para mim e para você, dizendo: assim como ele superou, assim como ele prevaleceu sobre toda a tentação, sobre todo o desejo humano, nós também podemos prevalecer. E o texto continua: quem vos deixará tentar acima do que podeis suportar? Antes, com a tentação, ele também proverá o livramento. Gente, Deus sabe o meu e o seu limite, Ele sabe até onde a gente suporta determinada carga. E assim como essa carga vem, Ele é poderoso para prover o livramento, assim como nós estamos passando e suportando a tentação. É bom lembrar que não existe nada extra-humano que você não consiga prevalecer. Deus sabe qual é o meu e o seu limite, e Ele vai permitir apenas que você seja tentado ou provado em cima daquele limite. Eu caí porque foi além das minhas forças. Não, isso contraria a palavra de Deus. Amém, irmãos? E eu quero que você entenda muito bem que toda aprovação ela tem o seu limite. E junto com a força dessa tentação, desse desejo que provoca muitas vezes o erro, Deus sempre tem um livramento para mim e para você. Feche os seus olhos. Ore a Deus, pedindo a Deus que livre você. Pai, nós nos colocamos inteiramente à Tua disposição e pedimos que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade, elucide todas as nossas dúvidas, possa aprimorar as nossas forças, possa nos dar capacidade dia após dia para podermos prevalecer contra as astutas ciladas de Satanás. Que os nossos sentimentos, os nossos desejos sejam sempre controlados e dominados pelo Teu Espírito, pois nós oramos agradecidos sempre no nome de Jesus. A Bíblia diz, desde o livro de Gênesis, dos primeiros homens, da primeira formação da família, que o pecado está diante de mim, que essa tentação está muito perto de mim, para que ela se consolide. Eis que o pecado jaz à porta, ele está diante de você, diante dos seus olhos, a um passo de você errar. A proximidade do erro é muito grande. Mas a Bíblia coloca uma ênfase, mesmo que ele esteja próximo, mesmo que ele esteja tão perto de você, você tem o poder de dominá-lo. Eis que o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo, exercer domínio, poder, controle sobre ele. Ele está perto, ele está próximo, pode estar iminente a queda, mas o Senhor te fortaleceu e capacitou com força suficiente para poder resistir, dominar esse mal. É isso que nós precisamos entender. Esse domínio está no meu poder e no meu controle. Você pode estar babando
lutando por aquilo, mas existe a possibilidade de você se reerguer, se fortalecer e dominar aquele mal. Por exemplo, não sei você, posso falar de mim, eu sou tentado por um pudim saboroso, molinho, maravilhoso. Ele é sedutor, irmão. Você abre a janela, você abre a geladeira, você dá de cara com ele e aquilo você gosta. Aí você imediatamente fecha a geladeira, porque você está de dieta, você tem a taxa de glicemia alta, não pode comer o negócio. Mas o negócio está diante de você, você fecha, você vai para a sala, vai para o quarto, mas aquele negócio fica na sua cabeça. Qual o problema de comer um pedaço? Aí você fala, nenhum, pedacinho não vai fazer mal. Aí você vai lá, não resiste, come um pedacinho, outro, daqui a pouco você comeu metade, aquilo venceu você. Então você não pode ficar perto daquilo que é tentador para você. A Bíblia diz no livro de Efésios, através do apóstolo Paulo, ei, foge de toda aparência do mal. Não está falando do mal em si, está falando do que parece mal, do que não parece algo bom. Está dizendo, foge, afaste-se, corra léguas, se distancie do que parece mal, do que pode dar um resultado negativo à sua vida. Olha o tanto que a Bíblia é poderosa, olha o tanto que Deus é bom, dizendo, se você não consegue ficar perto, foge, porque essa proximidade pode levar você a cair. Foge do que parece mal, do que pode trazer um resultado negativo à sua vida. Sai correndo dessas coisas. Quando eu era jovem e namorava a pastora de vocês, o meu sogro pregava na igreja. Gente, um casal de jovem, em plena flor da idade, 18, 19, 20 anos de idade, com os hormônios à flor da pele, é hormonal, irmão, não é questão de ser mais santo ou menos santo, é de fugir da aparência do mal. O cara vai ficar no escuro com a menina, ela é crente, ela é pastora, irmão, não tem esse negócio de é crente, é pastora, você tem que fugir daquilo que pode trazer mal a você. Eu só saí com meu cunhado. Muita gente sabe aqui meu cunhado, 2,1 metros eu tinha que carregar. Irmão, meu sogro tentava policiar de todas as maneiras, porque ele é um homem e é uma mulher. Existe testosterona envolvida nesse processo, irmão. Processo químico, hormonal que estimula. Não, eu vou orar e vai passar. Irmão, só se Deus arrancar a testosterona de você. Você vai namorar? Então eu vou colocar no vidrinho a testosterona, você não vai sentir nada, nenhum tipo de prazer com a sua namorada, coloca aqui do lado, quando você terminar de namorar, você bebe ela de novo e volta a ser quem você era. É assim, gente? Continua dentro da gente. É por isso que existe estímulo, é por isso que as pessoas olham para o sexo oposto. É testosterona, é libido, é desejo, e a Bíblia está dizendo, ei, controle os seus desejos, não permitam que eles sejam maiores do que você, controle. A tentação entre os homens é um problema universal. O Brasil, ele é extremamente voltado para áreas, irmãos, a tentação, ela é universal, ela atinge salvos, não salvos, crianças, adultos, pobres, ricos, todas as classes sociais, todas as pessoas, inclusive todos os crentes, nós podemos sofrer tentação. E a palavra tentação é indução ao erro. Toda tentação, ela vai tentar induzir você ao erro. Por isso que a palavra está bem grifada para mim e para você. Ela induz. Ela pode tentar levar você ao erro, a cometer o erro. Mas enquanto você não cometer, ela é apenas tentação.
E é muito bom quando nós entendemos, existe o desejo, existe a vontade, mas eu ainda não cometi. Lembrando, irmãos, que o maior agente, depois do ser humano, desse desejo pessoal, é o próprio diabo. Ele é o tentador número 1 da minha e da sua vida. Ele vai tentar promover essa tentação até que leve você ao erro, completamente ao pecado. A Bíblia diz que ele foi homicida, pai da mentira. Esse capeta tem todas as artimanhas necessárias para tentar levar você ao erro, ao pecado. Ele vai tentar de todas as maneiras. Gente, essa história de pensar que o diabo ele é chifrudo, usa um tridente e tem um rabo grande, essa história é para criança não dormir de noite. Muito pelo contrário, esse estereótipo é contrariado pela Bíblia. A Bíblia diz que o diabo se transforma em quê? Anjo de luz. Não está falando anjo das trevas. O diabo se transforma em anjo de luz para tentar enganar, levar você a cometer o erro. Então ele vai florear toda aquela situação para ludibriar você, enganar você e levar você ao pecado. Nunca esqueça, a tentação se torna pecado quando você cede a ela. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as áreas, em todas as coisas, mas graças a Deus, em nenhuma delas ele caiu. E aí nós precisamos nos lembrar, irmãos, o que a gente precisa saber quando está passando por um processo de tentação, de provação nessa área. Primeira coisa, admita a sua fraqueza. Admita. Irmãos, o próprio Senhor Jesus disse, gente, a carne é fraca. O dia que você entender que a sua carne é fraca, que ela não tem força em si mesma, você talvez tome um outro tipo de atitude frente a alguns problemas que você, não, isso nunca vai me pegar. Irmão, isso nunca vai me pegar, pode ser uma atitude de fé, mas não significa que isso de fato nunca te pegue, se você não se prevenir quanto àquilo. A carne é fraca e você precisa saber onde você possui uma fragilidade. Quais são os seus pontos fracos, frágeis, que o inimigo tem possibilidade de tentar agir nessas áreas. Irmão, tem gente que às vezes é tentado a mentir, a falar uma coisa que não é 100% verdadeira. 100% correta. Está falando com o irmão, ele tem uma casa, ele diz que tem 2. Ele ganha 2.000, ele diz que tem 5. Ele está sendo tentado porque o irmão diz que vai viajar e ele também não quer estar por baixo. Ele vai e mente sobre aquilo. Ele está caindo numa situação que muita gente cai. Por exemplo, não estou vendo ninguém aqui. A pessoa, gente, tem a vontade de usar uma bolsa da Louis Vuitton. O preço dela é um preço que se comercializa dentro do que a loja acha que pode. Mas a pessoa não pode ainda, ela vai na Feira do Paraguai e ela compra a bolsa da Louis Vuitton, ela vem à igreja desfilando toda bonitona aqui no bracinho. A irmã, nossa, que lindo, meu marido que me deu. Só que você não conta que você comprou ela na Feira do Paraguai, que ela não é original. Você pagou 1/10 do valor, 1/20 do valor original dela. Gente, você está passando uma ideia que não é verdadeira. Parênteses aqui, se você fosse dono da marca, você iria gostar que as pessoas comprassem algo paralelo e falsificado
competindo com a sua marca? Essa marca que se compra aí na feira do... Pastor, qual é o problema? Tem todo o problema, irmão. Não se paga imposto, é mentira, é falsificado, a pessoa não está ajudando o país e uma série de outras coisas. Se você não pode ter aquilo, não tem aquilo. Não passe uma imagem que não é verdadeira, real. Só irmão deu glória a Deus. Pastor, eu vou ter que queimar, vai, irmão, você vai ter que jogar fora, nem dá para os outros, vai ter que jogar fora. CD pirata, gente, a gente é crente, aí um cara rouba um carro forte, o outro compra um CD pirata, uma bolsa falsificada, é o mesmo erro. E você está criticando quem rouba, você está falando mal do político, porque são valores vultosos. E o outro que rouba picadinho. E o diabo está dizendo, tem nada a ver. Quem acha que tem a ver, levanta a mão. Se você fosse empresário, você estava levantando a mão, irmão. Se você não pode usar o Nike, usa um Conga. Tem Conga ainda? Tem? Que chute, irmão. Na minha época a gente usava que chute, dava um laço ainda aqui no tornozelo. O cadastro era longo e a gente amarrava aqui para não sair do pé, irmão. Você pode usar que chute, usa que chute. Aí quer tirar onda sem ser verdadeiro. Irmão, você quer enganar quem? Você? Aí depois a gente quer falar mal do político, que rouba, do cara que faz isso, mas você está roubando também, só que numa escala menor. E o diabo está levando uma vantagem absurda em cima dessas coisas. Isso é uma das coisas que ele pode estar nos levando a um erro, a uma mentira, a um estilo de vida que não é real, não é concreto para mim e para você. A partir de hoje, pense duas vezes antes de você entrar numa... Mas todo mundo tem. Irmão, se todo mundo for para o inferno, você vai também? Pastor, está todo mundo indo, acho que eu vou também. Então vai, irmão. Lá, eu só quero dizer, tem uma temperatura que você não vai suportar. Tem um fogo que não extingue nunca. Você acha que 30 graus é calor? Imagine no inferno. Pense no Piauí 2 vezes mais quente. Pensa, irmão, num Piauí 2 vezes mais quente. Então, quando você pensa, está todo mundo indo, acho que eu vou também. Então pense no Piauí dobrado. Você não vai aguentar, irmão. Lá não morre, você se joga, não morre. Então, quando a Bíblia coloca esses pontos gritantes, é para você levar em consideração, para você correr léguas dessa situação. Então, comece a deixar que o Espírito Santo produza algo bom dentro de você. Não seja vencido por essas coisas. Um dia você pode ter um original, amém, queridos? Enquanto você não pode, se alegre com o que Deus te deu, num estilo de vida que Deus te deu, pensando sempre no melhor. Admita a sua fraqueza. Qual é a sua área frágil que o inimigo sempre está batendo a porta? Que ele está sempre lá, tentando você, induzindo você ao erro. Ei, você tem problema na área sexual? Então fuja das coisas que possam parecer negativas nessa área. Você sabe que essa é a sua área frágil, você sabe que essa é a sua área sem muita proteção. Corra dessas coisas, fuja disso. Abra mão de determinadas coisas que te aproximem dessas coisas. Nisso eu sou fraco, então eu não posso. Por exemplo, você teve problema com bebida alcoólica, você tem que fugir, irmão, de situações que possam colocar você próximo de uma bebida alcoólica. Então você precisa ter noção, eu não posso estar próximo de uma bebida alcoólica, senão eu posso ser tentado e beber.
Ah, Deus não foi bom comigo. Não, você que estava próximo. Você sabe, esse é o meu ponto fraco. Isso roubou a minha vida durante muitos anos. O que é que eu tenho que fazer? Fugir da aparência, fugir da proximidade. Aquilo me faz mal. Deixa eu estar no lado oposto daquilo. Vai ter uma festa onde vai rolar bebida alcoólica e você já foi alcoólico. Irmão, foge. Foge disso. Porque você pode ser seduzido por aquilo e voltar a beber. Eu acredito que ninguém quer voltar a beber, ninguém quer passar por aquilo que já passou e sabe que é extremamente danoso e ruim. Foge! Pastor, esses crentes são besta. Irmão, quem já foi alcoólatra sabe o que isso significa. Quem já foi viciado em cigarro sabe o que isso significa. Quem já viveu de noitada sabe o que isso significa. O crente que nunca viveu, tem problema não. Gente, as pessoas estão saindo desse mundo tenebroso. E o crente às vezes tem nada a ver. Tem nada a ver. Irmãos, teve gente que começou fumando, tossindo, dando um trago e coisa horrível. Segundo, terceiro, daqui a pouco acostumou, viciou em cigarro. Fuma 2, 3 maços por dia. Quando começou tossindo, cuspindo. Tomou um gole de cachaça, coisa horrível, álcool puro. Tomou o segundo, o terceiro, começou a gostar, daqui a pouco incorpora ao seu estilo de vida. Uma coisa, pastor, eu bebo socialmente, só aos domingos depois que eu volto do culto. Gente, o que é socialmente pode virar vício. Tudo começa com pequenas doses. Tudo. Lembre sempre disso. Um dia uma pessoa falou, pastor, não tem nada a ver esse negócio de beber, eu não acho errado. Eu falei, seu filho tem quantos anos? 17. Vocês bebem juntos no final de semana? Não, aí não, é meu filho, pastor. Eu falei, disse que não tem nada a ver, uai, dá para ele também. Dá um golinho para ele, uai. Deixa ele provar, deixa ele experimentar. Qual o problema? Você não vê problema. Vocês bebem junto lá, no final da semana, sentado à mesa, vocês... saúde, bate o copinho lá, a garrafinha. Não, meu filho não. Eu falei, você está dizendo que não tem nada a ver, dá para ele. Não, ele não pode. Uai, então não é natural, então não é normal. Se isso é a sua área de fraqueza, de fragilidade, saia de perto. Se afaste daquilo, porque aquilo pode levar você a um erro que não tem volta. Você pode dizer que eu sou radical, mas foi assim, meu exemplo, a Bíblia não diz isso. Quando eu comecei a namorar a pastora de vocês, eu precisei tomar algumas atitudes. A Bíblia não ensina isso, e eu não ensino isso como regra, como doutrina. Eu assumi a minha responsabilidade e disse a ela, depois de um final de semana de acampamento, eu disse a ela, Janinha, a partir de hoje, eu não te beijo mais até o nosso casamento. Falou, tem certeza? Eu falei, absoluta. Nenhum. Um bloco. Falou, que bom, eu também ia te propor isso. Irmão, passei 3 anos com teia de aranha. 3 anos sem dar um beijo na minha futura esposa. 3 anos. Porque eu fiz um voto. Porque eu estava vendo, eu beijava ela e me excitava. Falei, não beijo mais. Porque se continuar, pode acontecer alguma coisa. É um pedaço de mau caminho essa mulher, ela vai me levar ao erro. Se eu continuar beijando, meu irmão, eu vou pecar. E meu sogro, quando eu ia namorar no sábado, estava lá o vô dela, que ficava na sala junto comigo e com ela. E, irmão, com 5 minutos de conversa, ele dormia. Se eu quisesse agarrar, se eu quisesse beijar, se eu quisesse pegar em alguma... eu pegava.
Não sei se ela dava um tapa em mim, mas se eu quisesse eu pegava. Porque ele estava dormindo na minha frente, e eu lá, na boa. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou acabar pecando. Eu vou fazer um voto. E fiz um voto, só de beijo depois do casamento. 3 anos se passaram, nós nos casamos. Irmão, foi o dia que eu mais beijei. Até o irmão que foi levando a gente no carro, a gente estava atrás, ele estava na frente. Falou, pastor, vai devagar aí. Eu falei, irmão, sai fora. Tem 3 anos que eu não beijo. 3 anos, meu irmão. Eu beijo ela no parque shopping, beijo ela no cinema, eu beijo ela em qualquer lugar, irmão, até aqui na igreja. Agora, se você quiser. Falei, minha mulher, rapaz, qual o problema? Qual o problema beijar? Problema tinha antes, que eu não podia dar sequência ao negócio. Aí eu fiz um voto, falei, sabe de uma coisa? Não posso mais beijar essa mulher. Criou teia de aranha. Tive que aprender a beijar. É ou não é, dona Jane? Gente, foge da aparência do mal, do que parece mal, do que pode levar você ao pecado. Foge léguas. Obrigado pela sua ajuda, irmã, pelo amém. Segunda coisa, não faça da sua fraqueza uma desculpa para você pecar. Pastor, a carne é fraca e eu pequei mesmo. O Espírito, na verdade, está pronto, irmãos, para reagir. Você precisa dar voz a Ele. Você precisa permitir que Ele domine você e você tenha força suficiente para rejeitar a proposta do inimigo. Irmãos, até hoje, passa uma mulher bonita, eu estou vendo uma televisão, entra uma cena, eu abaixo a cabeça, eu viro os olhos, eu já saí de sala de cinema porque eu não tinha lido a sinopse do filme e começou a ter uma ação que não era favorável para mim e para minha esposa. A hora que começou a cena de sexo lá, eu podia simplesmente abaixar minha cabeça, fechar os meus olhos. Falei para minha esposa, esse negócio não é conveniente para nós. Nós nos levantamos, saímos. Por que, irmão? Não vem com a ideia, pastor, tem nada a ver. Aquele negócio é ficar na sua cabeça. Você tem que fugir do que parece mal. O inimigo está estampando um problema para você e você não está se dando conta que aquilo vai penetrar na sua mente, no seu coração, nos seus olhos e vai começar a gerar um pensamento dentro de você. Então comece a entender que você não pode fazer da sua fraqueza desculpa. Pastor, eu sou fraco mesmo. Irmão, e o Espírito Santo está fazendo o que dentro de você? A Bíblia fala que ele gera poder dentro de mim. Gente, nós precisamos ser igreja que não se sujeita a essa quantidade, essa enxurrada de coisa ruim hoje em dia. Tudo pode. Quero ser gorda, pode. Quero ser isso, pode. Quero ser aquilo, pode. Gente, tem limites. E a Bíblia impõe limites para mim e para você. É religiosidade. Não, irmão. Religiosidade é uma coisa. Princípio bíblico é outra. E nós estamos esquecendo de princípios bíblicos elementares às nossas vidas. Por isso que os evangélicos se tornaram tudo isso que a gente está vendo. Gente sem princípios, sem coragem de fazer valer, de falar, ei, eu não faço isso, eu sou crente. Quando eu trabalhava no banco, as pessoas descobriram que eu era crente, traziam uma Playboy. Quando eu voltava do almoço, aquele pôster aberto. Falei, quem colocou essa porcaria aqui na minha mesa? Falou, tu não é homem não? Eu falei, sou, por isso não vou ver. Daqui 2 anos e meio eu vou casar, irmão. Tira essa porcaria da minha mesa.
Você não gosta, não? Não, eu gosto da minha mulher que eu vou me casar. Dessa eu gosto. Eu saí dali, irmão, sendo respeitado. Se uma pessoa vier hoje aqui da época que eu trabalhava, eles vão me respeitar como pastor. Porque naquela época eu já dava o meu testemunho. Eles colocaram agora, qual o problema de ver? Nenhum problema, todo problema. Pastor, eu sou fraco, acabei caindo. Irmão, você fez o que com sua fraqueza? Quando eu estou doente, eu procuro um médico. Tomo um remédio, me fortaleço e venço aquele problema. Se você sabe que tem fragilidades na sua vida, que existem situações que podem levar ao erro, o que é que você precisa fazer? Se prevenir, se precaver, se proteger, se fortalecer nessas áreas que você é fraco. Eis que o pecado jaz à porta, está diante de você, está muito perto de levar você à queda, vírgula, mas a ti cumpre dominá-lo. Tem que olhar, vou dominar, não faço isso, não cometo isso, não digo isso, domina! O problema é que a gente se rende, irmão, facilmente. Vamos nos render a Deus facilmente assim. Eu tenho certeza que amanhã nós teremos mais capacidade de rejeitar todo e qualquer tipo de tentação. A coisa é tão séria, e eu quero encerrar hoje e continuar domingo de manhã. A coisa é tão séria, tão grave, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou uma oração ampla, complexa e profunda, a oração do Pai Nosso. Em uma parte da oração do Pai Nosso, o que ele diz? Não nos deixe. Ele leva você a orar para que você não caia em tentação. O próprio Senhor Jesus ensinou você a orar para que você não caia em tentação. Você acha que isso é pouco? Olha a relevância, olha o grau que o Senhor dá de importância à tentação. Ele incluiu na oração do Pai Nosso essa frase: não nos deixe cair em tentação. É muito fácil, irmão, cair. Olha o que o salmista diz: até 7 vezes cairá o justo e não ficará prostrado. A possibilidade de queda é iminente para todo cristão. Ela é real para todo ser humano. Ela é mais real do que você imagina. Até 7 vezes cairá o justo. E a oração do Pai Nosso, eu encerro: não nos deixe cair em tentação. Quem faz essa oração de vez em quando, levante a mão. Eu faço sempre. Irmão, é muito fácil cair. Por exemplo, você tem uma igreja grande e se achar o cara da igreja, o poderoso da igreja, o profeta da igreja, o professor da igreja, você ficar cheio de si mesmo. É muito fácil, o poder corrompe, e só Deus pode fincar seus pés na rocha, para você não permitir que a vaidade, o egocentrismo tome conta de você, para que você não ache que é você mesmo quem faz todas as coisas. É muito fácil cair em tentação, irmãos, mais do que você imagina. Por isso Jesus deixou essa oração célebre para ser feita quase que diariamente, para conscientizar você. Você pode estar prestes a cair. Por isso, ore, não nos deixe cair em tentação. Já viu aquelas pessoas que oram muito? Elas podem se sentir como? Elas podem se sentir como? Cheias de si mesmo. Já viu aquelas pessoas íntegras, corretas? Elas podem cair no erro, irmãos, de acharem que são melhores do que os outros. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa, irmão, quem pensa que está em pé aqui, levante a mão. Você que está em pé, levante a mão.
Você que está em pé, levante a mão. Em pé por dentro, em pé diante de Deus, irmão. Eu vou desenhar aqui um bichinho em pé. Você que está em pé, levanta a mão. Em pé diante de Deus. Então, você que pensa que está em pé, que está tudo bem, que ora, que lê sua Bíblia, que jejua, que vem à igreja, cuide para não cair, porque existe possibilidade de cair. Existe. Você pode, é o que a Bíblia está dizendo. Então cuide para que isso não aconteça. Cuide para que não caia. E aí, como é que você vai cuidar? Você vai orar, você vai jejuar, você vai vigiar, você vai se policiar, você vai exercer princípios bíblicos. Isso vai proteger você de não cair. Cuide das suas fragilidades. Ore, Senhor, não permita que eu caia. Tem gente que pensa que cair, irmão, é só adulterar, fumar, beber e prostituir. Você pode cair na vala do orgulho, da soberba, do vitimismo. Você pode cair em 200 outras áreas. Então você precisa de muita sensibilidade espiritual para permitir que o Espírito Santo guie você, alerte você, desperte em você esse senso crítico de poder avaliar, peraí, eu estou próximo daquilo que eu fugi muitos anos atrás. Isso me derrubou no passado, então eu não posso me aproximar por precaução, por cuidado. Feche os seus olhos. Vamos orar a Deus para que Ele abra o nosso entendimento e nos prive de pecar contra Ele, que o próprio Senhor nos livre de cair em tentação, de permitir que essa tentativa se transforme em algo definitivo na nossa vida. Gente, é muito simples cair, é muito simples errar. E se a gente não se policiar, não vigiar, nós muitas vezes podemos acabar caindo, errando. Alguns erros, eles podem ser corrigidos, outros, porém, deixam uma marca eterna na nossa vida. Alguns erros que foram consertados parcialmente, mas quando você olha, a ferida, ela está lá. Quando você olha a cicatriz, ela lembra que houve alguma coisa. Se policie hoje, para que o próprio Senhor nos impeça de cair, nos impeça de errar, nos impeça de estar muito próximo do nosso próprio erro. Foge, querido, foge, querida, do que parece mal aos seus olhos, do que pode trazer um resultado negativo à sua vida. Foge daquilo que você já teve problema durante muitos anos na sua vida. Foge, afaste-se disso, corra léguas disso. Eu gostaria que você tomasse esse tempo na presença de Deus para ser sincero. Irmãos, nós não somos super nada, só somos nós mesmos, precisando de um Deus grandioso, que nos sustente todos os dias. E aquilo que talvez você não fala, porque acha que Deus não está atento, Ele está. Confesse a sua vulnerabilidade diante do Senhor, nessa manhã. Diga: Deus, a área que eu sou mais atacado é nos meus sentimentos, é ódio, amargura, rejeição, desejo de vingança. Talvez você diga: é a minha língua, Senhor. Quando eu vejo, eu já falei, eu sou tentado a falar coisas pecaminosas, eu sou tentado a responder com ignorância, eu sou tentado a maltratar as pessoas, eu sou tentado a mentira. Sabe que a mentira, ela é uma opressão, ela é fruto da presença de um espírito mentiroso, influenciando os seus pensamentos. Então você precisa ter coragem de assumir diante de Deus a sua batalha, querido. Ninguém vai lutar uma guerra que não tem conhecimento dela.
Ninguém vai poder enfrentar um inimigo se você não souber onde ele está. Então, em nome de Jesus, seja vulnerável hoje diante da presença de Deus. Seja quebrantado, seja sincero nessa manhã. Você pode sair desse culto de várias formas diferentes. Pode sair desse culto com conhecimento, mas você também pode sair desse culto com revelação. Você pode sair desse culto com resultados. Você pode sair desse culto perdoado. Você pode sair desse culto fortalecido. Harabashiri andarabalaia. Herelebashiri cantaralabaia. Há um Deus nos céus, cujo olhar está sobre nós. A Bíblia diz que os seus olhos estão atentos, passeando e procurando os fiéis na terra. A Bíblia também diz: seus ouvidos não estão agravados, em suas mãos encolhidas, que não possa salvar. Fique de pé no seu lugar nessa manhã. E nessa atitude de ficar de pé diante de Deus está a concordância da igreja. Eu quero clamar com você por fortalecimento e por espírito de sabedoria e de revelação para vencermos as tentações. Queridos, eu quero dizer, Deus falou através da vida do pastor nessa manhã. Deus falou através da vida do nosso querido pastor, dizendo a nós: olha, estejam atentos às áreas de vulnerabilidade, às áreas de fraqueza. Harabashiri alabaraia. Deus fala, Deus mostra, Deus alerta, Deus exorta, Deus consola. Harabashiri andarabalaia. Haralabassuri, Espírito Santo da verdade, manifesta-te entre nós.